terceiro ano. Hoje nós vamos falar do nosso corpo, o corpo humano, a máquina perfeita, né? Então, o nosso corpo, ele é considerado a máquina perfeita porque nós temos no nosso organismo, né, órgãos que estão constantemente trabalhando, certo? Então, de dia e de noite eles não param. E não pode parar, na verdade. E aí, a gente também passa por fase da nossa vida desde o nosso nascimento, certo? Quando a gente está no nosso nascimento, quando a gente nasce até os 11 anos, nós estamos na fase da infância, dos 12 aos 18, adolescência, dos 18 aos 60 e 65, idade adulta, e a velhice por volta dos 60 e 65 anos, na velhice em diante. E aí, todos nós temos que passar, né, até chegar na velhice, passamos por essas fases, certo? Então, assim como as plantas e os animais, nós, seres humanos, passamos por essas fases. Nós nascemos, né, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos e envelhecemos e morremos. Então, são as fases da vida do ser humano e dos seres vivos em geral, né? Bom, e nós temos que cuidar dessa máquina. Assim como uma televisão, um computador, um celular precisa ter cuidados para não quebrar, né? Precisa de manutenção, a gente também precisa da nossa manutenção. O que é isso? Sempre ter cuidado, principalmente na nossa alimentação, beber bastante água, né? Ir ao médico para poder ver como é que está o nosso corpo, como é que está o nosso corpo, cuidar da nossa alimentação e também praticar esporte, praticar algum exercício. Então, essa é a maneira que nós temos que fazer para manter o nosso corpo saudável, certo? Então, não é esperar só comer besteira, comer coisas gordurosas. Tem muitas pessoas que não bebem com frequência água e isso prejudica, certo? Assim como um carro precisa de gasolina, né, precisa de combustível para poder andar, nós precisamos também de combustíveis para poder funcionarmos, que é o quê? Água, nossa alimentação e também manter nossa atividade física, o nosso metabolismo funcionando bem. Então, sempre os médicos vão orientar a gente, pratique exercício, pratique uma atividade, faça uma caminhada, faça uma corrida. Por quê? Porque o exercício, ele ajuda também na manutenção do nosso corpo, certo? Então, muitas pessoas agem, né, ficam sedentárias, só comendo, deitando, dormindo, e vai ao trabalho, vai à escola, mas não praticam algo para melhorar o seu metabolismo. E isso, no final das contas, tem um preço. O que preço é esse? Aparecimento de mais doenças, né? E aí a gente começa a perceber que tudo que a gente come, tudo que a gente faz vai influenciar no nosso corpo, coisas boas e coisas ruins. Bom, agora vamos conhecer aqui as partes do nosso corpo. Nosso corpo é dividido da seguinte forma, na parte exterior, certo? Cabeça, né, que é a parte do corpo em que se localiza o nosso cérebro, a boca, o nariz, as orelhas, os olhos, o pescoço e a parte que liga a cabeça ao tronco, né, o pescoço. Então, aqui nós falamos da primeira parte, que foi a cabeça. O pescoço vai ligar ao tronco. O tronco é o quê? É daqui, ó, a parte abaixo do pescoço até o nosso abdômen, certo? E aí, aqui no tronco nós temos o tórax, que é a parte aqui superior, e o abdômen, que é a parte inferior. No tórax a gente armazena o quê? A gente guarda o quê? O coração, guarda os pulmões, certo? E na parte do abdômen tem o quê? O intestino, o estômago e outros que a gente estudou, certo? Os membros são o quê? São os braços e as nossas pernas. Temos os membros superiores. Quando eu falo em membro superior, são os braços, que eles são compostos pelo quê? Por mãos, braços e antebraços, certo? Os membros inferiores são formados por coxas, pernas e pés, ok?
Então, é o quê? Cabeça, tronco, né? Tronco e membros, tá? Então, vamos falar agora da nossa cabeça. Bom, na nossa cabeça fica o nosso crânio, né? E a face. O crânio é isso aqui, gente, ó. Essa parte aqui de osso, né? Que ele vai proteger, ele tem uma função de proteger o nosso cérebro também, né? Que está aqui guardadinho. Ele vai proteger também contra pancadas. Então, isso aqui é um osso, mas a parte do osso que protege o nosso cérebro é o quê? Crânio. A face é isso aqui, ó, da gente, onde situa o quê? Os olhos, nariz, boca, orelhas, certo? Então, a face é isso aqui da gente, que fica na nossa cabeça. Então, a Pro falou das partes da nossa cabeça. Face e, ó, crânio, né? Parte aqui rígida, dura, daqui guarda, protege o nosso cérebro, certo? E agora vamos para a outra parte, o tronco. A Pro falou que o tronco, ele é composto, é formado por tórax, essa partezinha aqui, ó, daqui até a parte do pescoço, e o abdômen, que já vem abaixo do tórax até aqui, certo? Então, o tronco é formado por tórax e abdômen. E o que é que se guarda dentro do tórax? O coração, os pulmões. É aqui que fica o nosso coração e os nossos pulmões. No abdômen fica o quê? O estômago, o fígado, os intestinos, né? O grosso e o delgado, os rins, bexiga e entre outros, certo? Então, tudo isso aqui, daqui para cá é o nosso tronco. E aí, esse tronco vai ser dividido em tórax e abdômen, tá? Vamos lá agora para a próxima. E agora, quando a gente falou ali no tórax, a gente falou também do coração, que é onde fica, né? Certo. E o coração, o que é ele? Quem é ele? O que é que ele faz? O coração, gente, é o órgão importantíssimo do nosso corpo. É ele que vai fazer com que o nosso corpo receba todos os nutrientes através do sangue. Então, o coração é tipo uma bombinha que a gente tem aqui dentro, que fica o tempo todo, ó, fazendo esses movimentos de contração, né? Bombeando o sangue, levando o oxigênio para o nosso corpo, certo? E aí, quando ele bombeia, contrai e relaxa, ele está levando os nutrientes, né? Levando o sangue com todos os nutrientes para o nosso corpo e também recebendo o que não serve mais, que é chamado de sangue venoso. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, que é quando quando o coração bombeia e vai para todo o corpo, porque nossas células precisam receber oxigênio e os nutrientes, não é isso? Pronto. E depois ele também vem aí, não se mistura esse sangue, o sangue que vem com gás carbônico não pode se misturar com o arterial, que é aquele que está com oxigênio. E aí, essa função. O coração, ele chega a bater 60 a 70 vezes por minuto, olha. E quando a gente faz leva um susto, ou então a gente corre, aí ele começa a acelerar mais, né? Exige mais dele, mais bombeamento de sangue. Então, é a nossa maquininha, nosso reloginho, nossa bombinha que a gente tem aqui no nosso tórax, né? Bom, no nosso tórax também fica os pulmões. E o que é que os pulmões fazem de tão importante? Sem eles a gente não consegue respirar, né? É por conta dos pulmões que a gente consegue fazer isso, ó. E quando a gente faz esse movimento, a gente tá fazendo o quê? Tá pegando o oxigênio, né? E levando para as células do nosso corpo, para todo o nosso corpo. Então, os pulmões, ele e outros órgãozinhos aí, outras partezinhas que fazem parte do pulmão, eles têm a função da respiração, tá?
de a gente receber o oxigênio e liberar o gás carbônico, porque a gente não quer o gás carbônico, a gente só quer o oxigênio, né? Aí aqui a Pro trouxe as duas imagens, os movimentos, os nomes dos movimentos que a gente faz quando a gente respira. Inspiração, ó, eu vou inspirar agora, ó. Expiração, certo? Quando a gente inspira, o nosso pulmão, ele se enche, a nossa caixa torácica que fica aqui, ó, chega e aumenta. Vamos fazer a experiência pegando no nosso tórax, ó. E vamos ver que ele vai crescer. Quando ele cresceu, significa que a gente fez a inspiração, ó. Expirei, certo? E esse movimento que a gente consegue fazer isso, ó, inspirar e respirar, é devido ao nosso diafragma. É ele que faz isso subir e descer, fazer esse movimento de inspiração e expiração. E cuidados ao respirar. Por que nós temos que ter uma maneira correta de respirar? Respirar é uma função que deve ser sempre feita pelo nariz. Sempre a gente tem que evitar, na maioria das vezes, respirar pela boca. Será que a gente respira corretamente? Muitas vezes as pessoas que têm, por exemplo, alguma dificuldade na respiração, aí começa a respirar pela boca, porque ou tem excesso de carne no nariz, né? Adenoide, ou sinusite. Então, até na nossa gripe, quando a gente gripa, o que acontece com nossas cavidades, o nosso nariz é logo tapar, né? E aí a gente fica com a voz bem assim, mais fraquinha, né? E começamos a respirar pelo nariz, porque a única opção é correr pela boca, né? Começar a respirar pela boca. E aí, o que é que acontece? Por que eu tenho que respirar, sempre procurar evitar, procurar respirar pelo nariz, certo? Eu sempre tenho que buscar respirar pelo nariz, porque é lá que a gente vai ter os pelinhos nas cavidades nasais que tem uma função, não é de enfeite não, viu? Esses pelinhos, eles servem para filtrar o quê? As impurezas que vêm do ar da nossa atmosfera, certo? Principalmente nos tempos que temos aí, só poluição. E aí é que vai juntando aquelas sujeirinhas no nosso nariz. Aquelas sujeirinhas nada mais é do que tudo que o nosso nariz, que as nossas cavidades nasais conseguiu filtrar. Quando a gente vai fazer coar um café, já viram a mamãe coando café? Ela não usa um filtro, um coador? Aí vem o líquido, né, do café, a água, e o pozinho fica, né? Então é isso. Esses pelinhos vai evitar que a sujeira que tem no ar, a poluição do ar, entre para os nossos pulmões. Então tem uma função sim, não é de enfeite. Outra coisa, o nosso nariz ele é um pouquinho úmido. Por que é úmido? Porque para poder evitar que o ar chegue gelado, né, frio aos nossos pulmões. Então, serve para aquecer também o ar, para evitar que ele venha diretamente frio para os nossos pulmões. Então, tem uma função, sim. Então, quando a gente procura respirar pela boca, justamente é porque a gente adoeceu, né? O nariz está entupido e a gente não consegue respirar corretamente. Aí a gente procura respirar pela boca. Mas, quando a gente vai conseguir respirar normalmente, a gente tem que fazer sempre a respiração correta, ó. Que aí a gente já está liberando, né, o gás carbônico, pegando o oxigênio, liberando o gás carbônico, tá? Bom, e agora vamos falar sobre o esqueleto. Todos nós somos assim, ó. Dessa forma aqui. Todo mundo tem isso aqui igual, certo? Nós possuímos um esqueleto que permite a nossa sustentação. É isso mesmo, a nossa sustentação. É por isso que conseguimos
fazer, ó, este movimento também. Igual, já pensou? Se a gente não tivesse o esqueleto, a gente ia ser igual a uma lula, só mole, né? A um polvo, né? Então a gente não ia ser um animal vertebrado, a gente ia ser invertebrado, certo? Então o esqueleto, ele vai dar a nossa sustentação, certo? Temos também no esqueleto, nós temos a coluna vertebral. A coluna vertebral, né, que também fica aqui, ó, na parte das nossas costas, e ela aí vai ter a função de, também aqui dentro, nós vamos ter um chamado de medula espinhal. É na medula espinhal que todas as informações passam por ela, certo? Se a gente quer andar, se a gente quer comer, se a gente quer mexer, isso tudo só é permitido por conta que a medula espinhal funciona como fios, né, de conexão para o cérebro. E aí, tudo que a gente faz, todos os movimentos, todos os comandos, é mandado, enviado pela medula espinhal, que fica armazenada aonde? Na coluna vertebral, certo? Aqui nós temos os tipos de ossos, gente. Temos ossos longos, como é o caso dos ossos dos nossos braços, das nossas pernas. Temos ossos curtos, que são os ossinhos aqui, ó, dos nossos ouvidos, das nossas mãos. Temos os ossos planos. Os ossos planos é onde fica aqui, ó, nossa parte aqui, ó, dos quadris e também aqui da nossa mandíbula. Os ossos irregulares, que é onde tem a coluna vertebral, certo? Então, nós temos muitos formatos de ossos. E agora vamos falar sobre os músculos. Os músculos, eles recobrem os ossos, né? E eles têm a capacidade de contrair, de estender e de alongar, certo? Então, a gente consegue esticar e tudo graças aos músculos, certo? E também as articulações. O que são articulações? Além dos ossos que nos permitem sustentação, as articulações, gente, elas nos permitem movimentar, dobrar, sentar. Por exemplo, eu agora fiz esse movimento, ó, certo? Com o meu braço. Essa partezinha aqui que liga um antebraço com o braço é chamada de quê? Muito bem! De articulação. E aí, graças aos músculos também, a gente consegue fazer movimentos. Alguns deles são voluntários, outros involuntários, tá? Vamos lá. Aqui nós temos o movimento de contrair, certo? E de estender, certo? E também tem o de alongar. Ó, contrai e destende, contrai e destende. E aqui o de alongamento, certo? Função dos músculos, vamos lá? Todos nós corremos, saltamos, esticamos os braços, isto é, movemos-nos. São os músculos que, juntamente com os ossos, tornam possível esse movimento. Os músculos estão ligados aos ossos por cordões esbranquiçados, chamados de tendões. No nosso corpo, existem mais de 600 músculos que envolvem e servem de suporte ao esqueleto. Ele recobre o nosso esqueleto, né? Os nossos ossos. E aqui nós temos os movimentos. Movimentos voluntários são aqueles que dependem de nós, né? Esticar uma perna, sentar, esticar o braço, levantar. Então, eu tenho comando sobre eles. Então, mexem-se à nossa vontade, né? Exemplo, os bíceps e os quadríceps. A prova mostrou aqui. E agora os involuntários. Os involuntários, eles estão se mexendo. Os músculos involuntários, eles se mexem sem a nossa permissão, certo? Que é no caso dos músculos do coração, do esôfago. Eles estão, nesse exato momento, esses músculos estão se movimentando. Mas a gente não tem comando sobre eles. Eles são involuntários, certo?
nós não podemos comandar. Os músculos do estômago também. E aqui nós temos o músculo masseter. O músculo masseter é esse músculo aqui que permite a nossa mastigação. Eu consigo mastigar devido a este músculo aqui, certo? Que fica aqui na nossa mandíbula. Vocês podem até, ó, pegar aqui, vocês vão sentir, certo? Temos os bíceps e tríceps. Bíceps e tríceps, que são aqui, ó. Aqui são os bíceps, aqui, ó, nessa parte superior aqui, se contraindo, né? E aqui os tríceps relaxado, que fica na parte posterior aqui, certo? E aqui também bíceps relaxados e tríceps contraindo. Então, aqui em cima nós temos os bíceps, músculos chamados de bíceps, e aqui nós temos os tríceps, certo? Bom, vamos agora falar sobre a nossa pele, isso mesmo, a pele, esse tecido aqui que recobre o nosso corpo, mas a pele não só tem essa camada aqui que vocês estão vendo, não. A pele tem 3 camadas. Vamos lá, epiderme, derme e hipoderme. Aqui são as camadas da pele. Quais são? Epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, vamos ver aqui o que ela faz. Ela é responsável pela nossa transpiração, coberta por uma substância chamada de queratina, que protege contra micro-organismos, formada por células mortas. Então, essa partezinha daqui, ó, vocês estão vendo aqui uns pelinhos na imagem e também em vocês, olhem também em vocês. E também esses pontinhos, isso aqui a gente chama de quê? De poros. É pelos poros que nós conseguimos transpirar, liberar o suor, certo? Gente, é importante a gente ter cuidado com a nossa pele, tomar banho direitinho, sempre nos hidratar também bebendo água, porque a cada 30 dias as células da nossa pele estão se renovando. A gente não percebe, mas isso acontece. E quando a gente toma banho direitinho, corretamente, lavando corretamente, a gente vai ajudar na renovação das nossas células, tá? Então, a epiderme, ela é a parte aqui, ó, que a parte que a gente consegue ver. Vocês estão vendo aqui a epiderme da Procamila. Vocês conseguem ver a epiderme de vocês, tá? Agora, é na epiderme, gente, que a gente vai encontrar os nossos pelinhos, o nosso cabelo e também a nossa unha. Eles ficam anexos à epiderme, eles ficam juntos à epiderme. E a gente tem que ter cuidado também com as unhas, porque são locais que podem ser armazenados micro-organismos. Então, sempre manter a higiene das unhas, cortar, né? Porque elas estão sempre crescendo. Então, cortar direitinho, ter o cuidado, higienizar, lavar, certo? Com o cabelo do mesmo jeito, lavar corretamente, para não criar fungos, nem seborreias, doenças do couro cabeludo. Então, o nosso pelo, a sobrancelha, a nossa unha, são anexos, estão juntos com a nossa epiderme, certo? Agora vamos para a segunda camada da nossa pele. Encontra-se os vasos que transportam nutrientes para a epiderme. Os vasos que a gente está falando, os vasos sanguíneos. Isso aqui, ó, vermelhinho e azul, certo? Que é só a representação aqui do desenho, mas nossas veias não são assim não, tá? Então, é nesses vasinhos aqui que está o nosso sangue, né? E é por lá que a gente vai receber os nutrientes, certo? Então, é na derme que vai circular o nosso sangue. E se caso aconteça algum acidente, algum ferimento grave com a nossa derme, muitas vezes é difícil reconstruir. Pode até ela ir para a cirurgia plástica,
certo? Então temos que ter cuidado também. Na hipoderme, ela é uma última camada que a gente tem da nossa pele, constituídas por muitas células adiposas gordurosas, armazenam gordura, fornece proteção contra o frio. Então, vocês viram que está amarelinho? Então, quer dizer que a gente está vendo o quê? A parte da pele que é a hipoderme. É a parte onde armazena gordura, né? E essa gordura tem a função de manter a nossa temperatura do corpo ideal, certo? E aqui nós temos os cuidados com a nossa pele. Sempre usar protetor, filtro solar, né? Por conta que o sol, ele pode prejudicar o sol em horários, né, que não pode a gente estar exposto, pode prejudicar a nossa pele. Sempre que tiver um ferimento, pedir para um adulto, né, você lavar o ferimento e, no caso, fazer um curativozinho para evitar que entrem bactérias, micro-organismos. Então, se houver algum machucado na sua pele, procure alguém que possa lhe ajudar a cicatrizar, a fazer um curativo, lavar bem as mãos. Então, água e sabão sempre é o ideal para tentar higienizar quando acontecer um ferimento. E aqui os horários do sol, que a gente não deve se expor ao sol nesses horários, principalmente se a gente tiver sem proteção. Óculos escuros, o que mais? Óculos de sol, protetor, chapéu, boné, né? Então, um horário que a gente não pode, que agora, aqui tá de 12 às 16, mas como, dependendo do dia, né, também, o sol não pode ser pego a partir das 10 horas. O sol de 10 horas até as 16 já é um sol prejudicial, certo? Então, o sol é bom, mas no horário correto, né? Porque a gente precisa da vitamina D dele. Bom, e o médico ou a médica especialista em tratar a pele, cuidar da nossa pele, né? Ver se tem alguma doença que a gente possa tratar, é chamado de dermatologista. É ela que vai, ou ele, né, que vai cuidar da nossa pele. Se a gente tiver alguma doença ou ao ver alguma coisa que está acontecendo de errado com a nossa pele, é a dermatologista que vai tratar, né, o dermatologista. Então, geralmente, por exemplo, quando nós estamos com as nossas unhas ou nosso cabelo, as unhas quebrando com facilidade e o cabelo caindo muito, os dermatologistas já dizem logo: consuma alimentos com bastante vitamina A, porque está faltando vitamina A no seu organismo e é ela que vai fortalecer as suas unhas e melhorar a sua pele e também o seu cabelo. Meus amores, chegamos ao fim da nossa correção, ou da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e eu espero vocês nas próximas, tá bom? Beijos!